Fala investidor, tudo bem? Aqui é o Bruno Cataloca, você está no canal do Investidor Lucrativo, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais são os outros 3 indicadores que eu gosto de acompanhar na minha carteira de ações que vão muito além da rentabilidade e que eu particularmente considero mais importantes e sugiro que você também acompanhe aí na sua carteira de ações. Então, se você gostou desse assunto, já clica aqui no joinha, se inscreve no canal para dar aquela força e ativa as notificações para você receber os avisos dos próximos vídeos à medida que eu for subindo aqui para o canal. Então vamos lá. Por que eu não considero a rentabilidade o indicador mais importante de uma carteira de ações? Na verdade, assim, eu acho que a rentabilidade tem a sua importância, sim, mas nem de longe eu considero ela mais importante. Porque eu gosto de dar o exemplo do imóvel de R$1 milhão. Imagina que você tem um imóvel que vale R$1 milhão, que é o seu investimento, mas que ele não está alugado. Ou seja, é um imóvel que vale R$1 milhão, mas que não te dá nada de renda passiva no bolso, você não ganha nada com ele, pelo contrário, você só tem despesas. É por isso que eu não considero tão importante a rentabilidade numa carteira de ações, ela é importante sim. Mas se você ficar observando só a rentabilidade, você vai deixar passar outras coisas que eu considero mais importantes, que no caso são os dividendos. Porque o que acontece? Todo mundo investe em ações ou em renda fixa, que seja, para conquistar de alguma maneira a liberdade financeira. Só que se você investir numa carteira de ações que não te dá nada de renda passiva por mês, você vai depender de ter que vender as ações que você tem para conseguir ter essa renda passiva mensal. E então, se você tiver 1 milhão de ações que não te dá quase nada de dividendos por mês, você vai ter que vender suas ações para ganhar alguma coisa e isso tem um fim. Então, olha só, para ficar mais claro na sua mente, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Raia Drogasil, que é uma ação que se valorizou muito, muita gente conhece, só que quase não paga dividendos. E quando você vai ver, para esse ano de 2019, Raia Drogasil teve um dividend yield, tá? E o dividend yield é um cálculo que você faz, que você pega a quantidade de dividendos que você recebeu por ação e divide pelo preço mais atual dessa ação, ou preço médio dessa ação. E para a Raia Drogasil, o dividend yield, o último que eu vi, estava em 0,6% ao ano. Isso quer dizer o quê? Se você tinha R$1 milhão em Raia Drogasil, você teria recebido no ano de 2019 R$6 mil em dividendos, tá? No ano inteiro, tá? Agora, em contrapartida, se por exemplo você tivesse R$1 milhão em ações de Taesa, que é uma outra ação boa pagadora de dividendos, você teria recebido o equivalente a R$62 mil ao ano em dividendos, porque o dividend yield de Taesa é mais que 10 vezes maior que o de Raia Drogasil. Enquanto o de Raia Drogasil o dividend yield é de 0,6%, o de Taesa foi de 6,2%. Então eu acredito que a rentabilidade não é tudo, tá? Quando você pega a Raia Drogasil, você vê que ela subiu muito. Taesa ela subiu bem também, só que não tanto quanto a Raia Drogasil, está tudo bem. Porque em compensação em dividendos ela pagou 6,2% de dividend yield. Então assim, a rentabilidade eu não acho que seja mais importante. Ela é importante para te indicar o quê? Para te indicar o tamanho da sua margem de segurança, tá? Que na verdade é a diferença entre o valor da sua carteira de ações e a quantidade de dinheiro que você investiu. É a rentabilidade, tá? Mas quanto maior a sua rentabilidade, mais protegido você vai estar. Porque, por exemplo, numa grande crise da Bolsa de Valores, as ações costumam cair bastante. Por exemplo, eu peguei as últimas 3 grandes crises que tiveram aqui no Ibovespa e eu percebi que a média de queda durante esses anos de crise foi de mais ou menos menos 50%, um pouco para mais, um pouco para menos. Então, se você não tiver uma margem de segurança grande, ou seja, uma rentabilidade alta, você tem pouca gordura para queimar. E numa crise, quando tudo cai, é mais fácil de você manter a sua sanidade mental se você tiver num lucro pequeno do que num grande prejuízo. Porque o momento em que os investidores mais realizam prejuízo na bolsa são justamente nos momentos de grande crise, porque ele vai aguentando aquela rentabilidade negativa, vai aguentando até uma hora que ele perde as esperanças e vende no fundo no maior prejuízo dele. Então, quanto maior a sua margem de segurança, quanto maior a sua rentabilidade, mais tranquilo você vai ficar, mais seguro você está. Então essa é a importância da rentabilidade. Só que para você conseguir conquistar sua liberdade financeira, eu acredito que você tem que observar outros 3 indicadores, que são os que eu vou falar agora. O primeiro eu já comentei, que é o Dividend Yield. Tá? Então quando você pensa em liberdade financeira, em renda passiva mensal, você tem que focar em ações que paguem bons dividendos. Tá? Porque lá na frente você tem que imaginar que você vai estar
meio que vivendo desses dividendos ou complementando sua renda. Então eles vão ser super importantes. Se você tiver uma Raia Drogasil da vida, você vai ter uma carteira que vale milhões, mas você vai receber quase nada de dividendos. Agora, se você tiver ações que paguem excelentes dividendos, como é o caso de Taesa, você vai ter uma carteira que também vale milhões, mas que você menos, né, do que uma Raia Drogasil, mas você vai estar recebendo muito mais dividendos mensais, o que vai permitir que você pague suas contas, que você faça suas viagens, enfim, que você complemente a sua aposentadoria. Então, quando você for investir, procure investir em ações que paguem bons dividendos, mas que também tenham bons fundamentos. Então, se uma ação não consegue lucrar, ela não deveria pagar dividendos para você. E se ela não lucra e paga altos dividendos, então tem alguma coisa de errado aí. Tá? Então é muito importante você acompanhar o dividend yield da sua carteira de ações. Então todo final de ano, e é por isso inclusive que eu estou gravando esse vídeo, final de ano eu comecei a fazer os cálculos da minha carteira de ações, então eu falei, opa, eu poderia gravar para os meus inscritos aí, falando o que eu calculo e o porquê que eu faço. Então todo ano eu calculo o dividend yield da minha carteira de ações, para ver se eu estou conseguindo manter aquele dividend yield constante, porque em algum momento, como eu falei, eu vou viver disso, você também, então você tem que estar sabendo manter esse dividend yield meio constante. Então assim, se entre um ano e o outro o dividend yield diminui muito, aí podem ter acontecido duas coisas: ou o preço das ações subiram demais e o pagamento de dividendos por ação não acompanhou, ou tem alguma ação da sua carteira que interrompeu o pagamento de dividendos ou diminuiu muito o pagamento de dividendos. Diminuiu o pagamento de dividendos, tudo bem, nem é tão grave assim. Agora, se ela interrompeu o pagamento de dividendos, mesmo que seja temporário, você tem que ficar de olho. Tá? Você tem que ver, porque o Jeremy Siegel ele fez um estudo de longo prazo onde ele comparou as ações que pagam dividendos crescentes com ações que interromperam o pagamento de dividendos. E ele mostra, vou até colocar o gráfico para vocês na tela, pode ver que as ações que pagaram dividendos crescentes tiveram um maior ganho exponencial. Enquanto que lá por último, lá na base, estão as ações que interromperam o pagamento de dividendos em algum momento. Então isso é muito grave, você tem que ficar de olho, você tem que acompanhar o dividend yield da sua carteira de ações. E se ele diminuir, você tem que conferir para ver o que está acontecendo. E o segundo índice que eu gosto de acompanhar, que eu sugiro que você acompanhe, é o Yield on Cost, que é diferente do Dividend Yield. No Yield on Cost, você vai pegar o quanto de dividendos que você recebeu no ano e dividir pela quantidade de dinheiro que você já investiu. Porque isso vai mostrar o quanto de dividendos você está recebendo em relação ao dinheiro que você investiu. E esse é um indicador que eu gosto muito de analisar. Tem gente que não gosta. Eu acho bem legal porque esse yield on cost ele sempre aumenta ano após ano se você estiver fazendo a coisa certa. É diferente do dividend yield, que ele meio que vai se manter constante. Porque é a divisão entre os dividendos que você recebeu por ação pelo preço mais atual da ação. Então o preço da ação vai subindo, os dividendos pagos por ação também vão subindo, você vai ter esse dividend yield meio constante. Agora o yield on cost, se você conseguir manter um preço médio baixo e os dividendos vão aumentando, então você vai ver que o yield on cost vai aumentando exponencialmente cada vez mais, e é uma delícia acompanhar esse indicador. E eu gosto muito de acompanhar porque você consegue ver o quanto que você está conseguindo fazer de dinheiro acima, por exemplo, do CDI, da renda fixa. E só para você ter uma ideia, o meu yield on cost em 2019 agora foi de 9,17%. Isso quer dizer o quê? Que em relação ao dinheiro que eu investi minha vida inteira na bolsa, aí esse ano eu consegui ter um retorno de só esse ano eu consegui ter um retorno de 9,17% somente em recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, já descontado todo o imposto aí. Então é bem legal. E o yield on cost, meu yield on cost tem subido cada vez mais ano após ano, e é muito legal você ver isso, porque você consegue enxergar que você está no caminho certo e que você está conseguindo investir de uma maneira responsável e muito mais eficiente e segura, né? Porque quanto maior o yield on cost, quer dizer que também menor é o seu preço médio, maior é a sua margem de segurança. Beleza? E o terceiro indicador que eu gosto de analisar é o aumento de dividendos ano após ano. Que é o que? É basicamente você pegar o quanto de dividendos você recebeu, por exemplo, em 2019, 2018, no ano passado, e ver o quanto você recebeu agora em 2019. E o ideal é que esteja crescendo essa quantidade de dividendos, né? Então aqui nesse tipo de indicador você tem um controle maior, porque você consegue setar um objetivo de crescimento. Enquanto que rentabilidade, dividend yield, dividend cost, você não tem tanto controle assim, porque depende muito das ações que você tem.
o aumento de dividendos entre um ano e o outro você consegue controlar um pouco melhor. Depende também das ações que você tem. Mas assim, você pode que em um ano você fala, putz, falta pouco para eu chegar no meu objetivo de crescimento, então eu vou começar a fazer uns aportes um pouco maiores aí. Eu vou buscar outras alternativas de investimento para incrementar essa minha renda passiva. Você pode pensar assim, tá? Por exemplo, antes eu não investia muito em fundos imobiliários, mas desde o ano passado eu tenho feito aportes até que grandes em fundos imobiliários para que eu conseguisse aumentar a minha renda passiva de acordo com os meus objetivos. Então, por exemplo, qual que foi o problema que eu passei que você poderia passar também? Desde 2008 eu comprei poucas ações, porque a maioria que eu estava observando estavam, na minha opinião, muito caras. Eu falei, pô, se eu comprar agora eu não vou conseguir ter um retorno muito bom, vai ficar muito arriscado, então eu acabei não comprando muitas ações. Uma ou outra que deu uma boa entrada, mas eu basicamente comprei muito pouco de ações assim, né? Só que a compensação eu falei, putz, eu preciso aumentar a minha renda passiva. E a solução que encontrei foi estudar sobre fundos imobiliários, porque eles pagam mensalmente aí os dividendos, e procurar por aqueles que não tinham subido tanto. Então eu consegui fazer bastante aporte no fundo imobiliário e consegui ter esse crescimento aí de 35% de 2018 para 2019, agora no recebimento de dividendos. Sendo que eu nem recebi todos os meus dividendos ainda esse ano, falta pouquinho, tá? Eu estou gravando esse vídeo agora em dezembro. Hoje é dia 23 de dezembro, quase véspera de Natal. Estou gravando esse vídeo porque eu estava fazendo o cálculo da minha carteira de ações e resolvi compartilhar com vocês aí tudo isso que eu faço para de repente te ajudar a conquistar mais rápido aí seus objetivos de liberdade financeira. Então essas eram as dicas que eu queria te passar, tá? Mostrar que a rentabilidade não é mais importante. Se você acompanha só a rentabilidade, você tem que mudar esse mindset. Que o dividend yield é importante, é bacana, tá? Para você saber que você está conseguindo escolher boas ações que vão te dar essa liberdade financeira daqui a alguns anos. O yield on cost, para você ver que está conseguindo investir de maneira segura, eficiente e altamente rentável. E também ter essa taxa de crescimento de dividendos ano após ano. Você tem que ter um objetivo para buscar, porque senão os seus dividendos vão aumentar muito pouco de um ano para o outro e você vai achar que está bom. Por exemplo, tem gente que gosta de usar a inflação como base. Tá? Mas, por exemplo, em 2019 a inflação foi muito baixa. Para 2020 a prévia está em 3,12%. Então, por exemplo, se você toma isso como base, se os seus dividendos de um ano para o outro crescerem, sei lá, 6%, você vai falar, putz, cresceu o dobro da inflação. Então, estou muito bem no meu caminho. E às vezes você poderia estar muito mais rápido, não estou falando que é ruim, tá? Mas às vezes você poderia estar muito mais rápido. Entendeu? Coloca uma meta um pouco mais agressiva e busca essa meta de alguma maneira. Você vai ver que você vai começar a caminhar muito mais rápido em direção aos seus objetivos. Vai ter um pouco de pressão aí? Vai ter um pouco de pressão, mas é bom isso, porque isso te tira da zona de conforto e te faz conseguir conquistar melhores resultados aí nos seus investimentos na bolsa de valores ou fundos imobiliários, tanto faz. Um negócio que você tenha o seu objetivo de crescimento, de renda passiva e corra com tudo, com todas as suas forças atrás desse objetivo. Beleza? Então essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham tido um 2019 maravilhoso, que vocês tenham um 2020 muito melhor do que desse ano. Pelo menos umas 2 vezes melhor aí, tanto nos investimentos quanto nos seus relacionamentos com a sua família e na sua saúde. Beleza? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Desejo boas festas para você e para sua família e a gente se fala em 2020. Um grande abraço. Tchau, tchau.